Isso é maravilhoso, amém? E nesse sentido de união, de unidade, de alegria, comunidade, comunhão, vamos estar falando sobre a ceia do Senhor hoje. Por isso que decidi pedir para o pastor Jesus para a gente fazer a ceia no final, porque estaremos meditando um pouquinho na palavra de Deus que fala sobre a ceia do Senhor. Queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 33. Por que a gente celebra a ceia do Senhor? Essa é a minha pergunta que eu faço para você, para a gente meditar nisso. Por que a gente faz isso todo mês? Será que é mera religiosidade, cumprir tabela, uma obrigação que eu tenho que fazer, né? E a gente vai estar lendo essa passagem, vamos meditar um pouco, em 1 Coríntios capítulo 11, é a passagem que geralmente é lida quando se celebra a ceia. Eu vou ler ela do versículo 17, capítulo 11, 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais aí a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenei quando for ter convosco. Nessa passagem, o apóstolo Paulo estava trazendo uma exortação para a igreja, porque a igreja costumava se reunir para comer, fazia uma festa, pelo menos 3 vezes por ano eles se reuniam para comer, e nessa época eles celebravam a Páscoa do Senhor. Na Páscoa do Senhor, você lembra que era feito um cordeiro, tinha comida mesmo, e nessa ocasião, eles faziam isso, traziam comidas mesmo para compartilhar uns com os outros. Porém estava havendo um problema ali, Tinha pessoas que tinham mais condições financeiras, mais recursos, traziam e agiam de uma maneira egoísta. Eles comiam sozinhos, não compartilhavam com os outros irmãos, e outros irmãos que não tinham muitas condições passavam fome, Então Paulo, nessa repreensão, ele fala: não façam assim, vocês são um corpo só, vocês precisam compartilhar o que você tem, porque vocês fazem parte de um corpo só.
né? Então, nessa manhã vamos meditar 5 aspectos que essa passagem nos ensina a respeito da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, ela é comumente conhecida, a ceia do Senhor, como ordenanças ou sacramentos, e possui várias faces ou formas na mesma ordenança. Ordenança porque é simples, né? Ordenação de Jesus. Naquela noite que Jesus partiu o pão e disse que ele estava a ponto de ser sacrificado, né, por nós, foi o ponto de partida ali dessa ordenança para sempre. A gente vai estudar um pouquinho da história do povo, mas em primeiro lugar, ela é uma oportunidade para a gente expressar a unidade da igreja. No versículo 18 e 19 a gente leu que: antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, né? Havia naquele momento uma divisão, e o propósito de Paulo ali era exortar para que a igreja fosse unida. A igreja não pode ser dividida, amém? Até o reino das trevas reconhece isso, né? Quando Jesus estava falando com seus discípulos sobre isso, estavam julgando ele que era possuído pelo Satanás, né? Jesus falou para eles que se o reino tivesse dividido, uma casa dividida contra ela mesma não prevalece, né? Então o diabo, o próprio diabo, mesmo os demoninhos odiando uns aos outros, mesmo os filhos das trevas odiando uns aos outros, eles seguram o ódio deles para que o império das trevas consiga avançar, né? E muitas vezes nós no corpo de Cristo não entendemos esse princípio e ficamos com birrinha entre nós, né? Essa oportunidade de participarmos da Marcha para Jesus é um excelente exercício da nossa unidade no corpo de Cristo. A gente sabe que existem pensamentos, interpretações diferentes, né, costumes diferentes das igrejas, mas existe só um Senhor, amém? Só um Senhor, só um batismo. Não existe o Espírito Santo da Igreja de Deus do Leão, o Espírito Santo da Igreja Assembleia, ou qualquer que seja. Existe só um Senhor. Então, quando a gente reconhece isso e age com humildade, Deus abençoa, amém? Então, questão da marcha é um exercício de exercermos a nossa humildade diante do corpo de Cristo, de vermos que o corpo de Cristo é maior que a nossa igreja local, que é importante, é a maneira que Deus usa, né, para cuidar do corpo dele, né, em famílias, em grupos menores, mas isso tem a ver com a unidade da igreja. A igreja de Corinto, ela estava passando por dificuldades, né, nessa passagem aqui, e o apóstolo Paulo fala que ele estava ciente das divisões entre vós. Pessoas que eram amigos de Paulo, né, haviam contado para ele que havia divisões na igreja, ali, né, estava passando essa dificuldade. Ele trata do problema aqui do individualismo na ceia, né, como eu falei anteriormente. Uns comiam demais, outros comiam nada, uns ficavam até bêbados, porque naquela época tinha o costume, né, de celebrar a ceia com vinho mesmo, né, ainda que seja uma dosagem diferente de hoje, mas era um vinho alcoólico. Mas lembrando, né, não era uma licença para ficar bêbado. Então aqui o apóstolo Paulo, né, ele estava ciente dessas divisões e ele trata do problema do individualismo na ceia. As pessoas, elas vinham para comer e não faziam uma refeição em comunidade. Uns comiam muito, outros comiam nada, mas o objetivo da ceia é demonstrado na unidade do corpo. Um corpo sadio não é um amontoado de células independentes, mas que funcionam de acordo com o comando do cérebro. Imagine só, se o nosso corpo fosse um monte de células independentes, ia entrar em conflito o nosso sistema, né, no corpo. Se o digestivo não falasse com os outros sistemas, imagine só, não tem como. Então, da mesma forma, né, nosso corpo, Cristo é o cabeça, Ele que dá as informações, a direção, o corpo faz isso. Seu corpo, você colocou um alimento na sua boca, o cérebro já comanda para começar o processo de digestão e vai de uma maneira sincronizada
né, preparando tudo, seu corpo absorvendo os nutrientes, e depois passa para os músculos, os outros tecidos, e assim por diante. Tudo é coordenado. No corpo de Deus também é assim, amém? Cristo é o cabeça da igreja, não somos nós, Ele é o cabeça, e nós nos sujeitamos a Ele. Então nós temos que deixar esse individualismo de lado, né, e pensar no bem do nosso irmão. Isso é ser igreja. Nós não podemos fazer parte de uma igreja com esse pensamento individualista de eu vou lá, assisto o meu culto e vou embora, não cumprimento ninguém, não quero relacionamento com ninguém. Se a gente tem esse pensamento, para começar a gente precisa se arrepender, né? Se arrepender, porque a vida em comunidade é a vida que Jesus deixou para a gente, é entregar a nossa vida pelo nosso irmão. Então, exige de nós essa humildade e falar, não, eu preciso do meu irmão, ou ele precisa de mim. Às vezes eu tenho mais condições do que ele, posso ajudá-lo, seja financeiramente ou em outra área, né? Então, em primeiro aspecto desse estudo da ceia é em relação à unidade. Em segundo lugar, que está bastante ligado a esse, é a comunhão, né? A ceia do Senhor é a comunhão do povo de Deus, ou seja, nosso compartilhar do Senhor mesmo. O pão, né? Aqui a gente tem um símbolo aqui, né? Um pão único aqui no meio, né? Que representa o corpo de Cristo, né? Nós vamos participar disso. O corpo de Cristo é um só, né? Não são um monte de corpos aqui. Claro, a gente separou aqui para possibilitar para os irmãos, mas na época que Jesus fazia a ceia, né? Ele pegava um pão. Não sei se os irmãos lembram da vez que os irmãos lá do Rio de Janeiro, o pastor Ludwig veio, trouxe um pão e nós fizemos a celebração da ceia numa sexta-feira à noite. Ele parte mesmo, né? Os judeus têm esse costume, né, de na sextas-feiras à noite, que eles falam que é o início do Shabat, partir o pão, né, com a mão mesmo, e dar para sua esposa, para o seu filho, e orar para o seu filho, abençoando, agradecendo a Deus pela semana, né? E Jesus fez isso, ele partiu o pão mesmo, né, simbolizando, né, é um só, né? Nós somos parte de um só, né? Então, no versículo 20 e 21 a gente leu, né, que quando não é ceia do Senhor que comeis, pois ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, né? Então, era aquele pensamento individualista, mas o Senhor aqui nos chama a atenção. A gente tem que ter esse pensamento do bem do próximo. Isso não quer dizer que você vai, agora deixa a sua família, você não se preocupa mais com você, agora só com os outros. Não, não é isso. Se você não cuidar dos seus, quem vai cuidar, né? Jesus fala, né, se você não cuidar da sua própria família, você é pior que um incrédulo. Você precisa, tem o dever de cuidar da sua família. Mas o que o Senhor nos alerta aqui, para a gente não ter um pensamento individualista, como o mundo tem. O mundo fala assim, pensa só em você e os outros que se danem. Não é assim que o Senhor quer que a gente haja. O que nós fizemos ontem com a Arraial passa esse princípio da comunhão. Todos os irmãos arrecadaram, fizeram um churrasco, fizeram bolos, tortas, sopas, caldos, enfim, todos os alimentos, em prol de todos, amém? Vai ser para todos, amém? Então é esse princípio da comunhão. Em terceiro lugar, a ceia é uma lembrança simbólica da vida impecável de Cristo e de sua morte expiatória em nosso favor. O que é morte expiatória, né? É uma morte que substitui a morte que nós deveríamos receber. Nós somos pecadores por herança de Adão. Não teve como. Adão pecou, imediatamente a raça humana inteira ficou contaminada pelo pecado. Mesmo uma criancinha, a gente sabe que ela é inocente, mas ela é herdeira do pecado. E o que Jesus fez, se sacrificando, se entregando, é uma expiação por nossos pecados. A Santa Ceia, ela fala de aliança. Ela transmite essa mensagem de aliança, né? Ela diz que nós estamos renovando nosso compromisso com Cristo. Essa aí é uma das respostas da nossa pergunta do começo. Por que a gente faz isso?
Por que a gente celebra a ceia? Ela transmite, né, essa renovação da aliança, ela transmite isso. Ela diz que nós estamos renovando o nosso compromisso com o Senhor. Um autor, irmão em Cristo, Michael Horton, ele fala assim que a ceia nos sustenta para a jornada para a terra prometida. A gente tem uma promessa de Deus. E qual promessa é essa? A gente poder pisar na cidade santa, a Nova Jerusalém. Amém? Essa é a nossa promessa maior. Não é a promessa de, eu vou conquistar uma BMW, eu vou virar o Neymar, ou sei lá. A nossa promessa maior, que é muito maior que qualquer coisa que a gente pense, imagine, é a vida eterna com Cristo, o acesso à cidade santa. Amém? Essa é a maior glória nossa. Mais importante que qualquer riqueza deste mundo, é o nosso acesso à presença viva de Deus na Nova Jerusalém. Então quando nós tratamos da Santa Ceia, não tem como desvincular a Santa Ceia da Páscoa. A Santa Ceia que nós celebramos aqui está ligada completamente à Páscoa, né? E em 1 Coríntios capítulo 5, voltando um pouquinho aí, versículos 7 a 8 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo, aqui nessa passagem, né, ele deixa claro que essa festa é mantida, a festa da Páscoa é mantida na nova aliança por meio do sacramento da Santa Ceia. Essa palavra, sacramento, não é nenhum palavrão difícil, não. É simplesmente a ordenança do Senhor, né? Basicamente são dois sacramentos que a igreja evangélica, né, ensinou e defende. O batismo, que é a nossa entrada no reino de Deus, nossa entrada no corpo de Cristo. É como se fosse o ingresso de entrada para o cinema lá. Você não vai entrar se você não tiver ingresso. Batismo também, Jesus falou, aquele que crê e foi batizado. Batismo significa que a gente morre para essa vida e aceita a vida de Jesus. A gente morre e recebe a vida nova em Jesus. E a Santa Ceia é nossa participação no corpo dele. O batismo é necessário uma vez só, mas a Santa Ceia é necessária sempre a nossa lembrança, é a anunciação da morte de Jesus, até que ele venha, como é falado aqui na passagem. Aqui é importante a gente entender o propósito da Santa Ceia relacionada com a Páscoa no Antigo Testamento. O que aconteceu naquela época, né? O faraó recusou deixar o povo de Deus sair do Egito. Ele fez o coração duro, né? A palavra de algumas versões fala que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo sair, né? E por causa disso, Deus derramou as pragas no Egito. É interessante a gente notar que as pragas, cada praga está relacionada a algum deus do panteão egípcio, Deus com D minúsculo, né? É importante a gente frisar isso. Deus castigou Faraó e todos os primogênitos egípcios por causa dessa negativa deles deixarem, né, o povo sair. E através de Moisés, Deus castigou Faraó e ele recusou a liberar o povo. Então, assim como Faraó se recusou a ceder o primogênito de Deus, quem que era o primogênito de Deus? Israel, amém? Eles são nossos irmãos mais velhos. O Senhor feriu os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó até os animais. Isso é algo estratégico. Naquela época, a questão da primogenitura era bastante importante.
né, na época de Abraão, quem era primogênito recebia a parte maior da herança. E Deus fez isso justamente para quebrar as pernas, né, dos egípcios. Até eles também seguiam esse princípio de primogenitura. Então imagine só, eles negaram a liberdade do primogênito de Deus, que é Israel. Deus, por sua vez, quebrou as pernas dele, cortando os primogênitos egípcios, inclusive dos animais. Então, vamos ver essa passagem que está lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, versículos 1 a 3, depois o 5 a 8, depois o 11. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. Agora o versículo 5 a 8. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães, asmos e ervas amargas a comerão. Ali, foi nessa noite que aconteceu o julgamento. Nessa mesma noite que Deus deu essa ordem, foi quando o anjo da morte veio, para castigar. Deus instituiu esse ritual que deveria ser seguido pelas gerações vindouras, as gerações depois deles, para que eles participassem desse ato representativo. Aqueles que tivessem o sangue e seus batentes seriam poupados. O ritual foi instituído na mesma noite. Era um ritual de comemoração e participação num evento redentivo que Deus realizou na existência concreta de um povo em particular, que era o povo de Israel. Ela antecipou o evento mais importante da história do Antigo Testamento, que é o Êxodo do Egito. O Êxodo do Egito é celebrado até hoje. Os judeus celebram a Páscoa até hoje, e comemoram a libertação do Egito. Então foi nessa ocasião que foi instituída a Páscoa. E assim como a Páscoa, o evento e a instituição do ritual sacramental ocorreram na mesma noite. Assim, da mesma forma, a Santa Ceia. Paulo ele fala assim em 1 Coríntios 11, 23, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, assim como naquela ocasião, na noite que o anjo julgou, Jesus instituiu a Páscoa. Quando o israelita comia o cordeiro primogênito e sem mácula, com o pão, o vinho, pão não levedado, eles estavam não somente celebrando a libertação do Egito, mas um plano maior. Que plano maior era esse? Esse plano maior era o oferecimento do Filho de Deus como um cordeiro primogênito. Abra comigo lá em Lucas, capítulo 22. Versículos 14 ao 21. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e repartir entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão dado graças, tendo dado graças, o partiu e lhes deu,
dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Jesus falou assim: é chegada a hora. Ele sabia que ele ia ser sacrificado, né? Deus, o Espírito Santo, né, que habitava nele, já havia lhe avisado. Ele sabia que aquela noite que ele estava celebrando a ceia era a última noite que ele estaria na presença dos discípulos dele, né? E então foi um momento tenso, um momento difícil. Imagine você na situação de Jesus. Você junto com seus amigos, e sabe que não mais vai poder estar com eles, seria perseguido. Em quarto lugar, a Santa Ceia é uma proclamação proposital da morte, da ressurreição e da volta de Cristo. Isso é falado lá em 1 Coríntios 11, 26, que nós lemos. Em todos esses relatos que a gente falou, dessas passagens que a gente leu agora em Lucas, as palavras da instituição da ceia são as mesmas. Jesus tomou o pão, distribuiu em pedaços e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois fez o mesmo com o vinho: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Aqui a gente tem uma figura de linguagem. Os adolescentes jovens aí que estão acostumados com mais fresquinho com o português aí, uma figura de linguagem chamada sinédoque. Nossa, difícil. Não é difícil. Quantas vezes você já ouviu falar: tal fulano tem 500 cabeças de gado? Isso significa que ele tem 500 cabeças, só a cabeça? Ou é o boi inteiro, né? Essa figura de linguagem aqui que a gente usa na Santa Ceia é a mesma coisa, né? A gente, através do pão, a gente representa o corpo de Cristo de verdade. Através do cálice, a gente representa o sangue dele. Amém? É simples. A Igreja Católica, ela ensina que quando é orado sobre os elementos, eles se convertem no corpo físico de Jesus. Mas nós não temos esse entendimento. Esse pão, ele é um símbolo, ele representa o corpo de Cristo. Isso não significa que a gente deve levar esse ato de maneira, né, leviana, de maneira precipitada. Por isso que ele vai falar aqui no próximo item, que a gente deve se sondar, a gente deve se arrepender. Mas da mesma forma, né, a Páscoa é a passagem do Senhor, né? O Senhor passou sobre. O batismo é chamado de regeneração e perdão de pecados. Todos esses são sinais, né, sinais e selos do pacto, e participam tanto da realidade do pacto, que são expressos como se fossem a própria realidade, né? Que eu falei, a cabeça de gado, ela representa o gado inteiro, né? Da mesma forma, o sinal do batismo, o mergulho nas águas, representa a morte verdadeira no nosso ser espiritual para uma nova vida com Jesus. Da mesma forma, o pão e o vinho. Por isso Jesus chamou o pão do seu corpo e o vinho ele chamou de seu sangue. Então, além disso, tem a ação do Espírito Santo. Nós, através do Espírito Santo, nós recebemos a graça de Deus para que a gente possa fazer parte do corpo dele. A gente sabe que Jesus, hoje, Jesus não está pessoalmente aqui, porque ele é um homem também, né? Jesus está ao lado de Deus lá, mas o Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo faz da gente participantes no corpo de Cristo, através desses meios de graça. É chamado de meio de graça, como se fosse uma ferramenta para que a gente acesse a graça de Deus. Que graça que é essa?
A graça que nos dá direito à salvação eterna em Jesus. Pelo Espírito Santo nós recebemos o próprio Cristo e os benefícios. A ceia, ela comunica o próprio Evangelho. Ela diz, né, que ela é um meio de perseverança na graça de Deus. A ceia, ela, como é falado aqui no versículo que a gente leu, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando a gente faz isso, a gente pega o corpo e o sangue, a gente está declarando que Jesus morreu, mas ressuscitou, amém? A gente está fazendo essa declaração, essa anunciação da morte dele, até que Ele venha. A ceia também, ela é um meio de perseverança na graça de Deus. Por isso que a gente faz todo mês. A gente persevera na graça de Deus. O que é uma graça? É algo que a gente não merece. A gente não merece a salvação. Mas pela graça de Deus a gente permanece celebrando a ceia, né, e confiando em Deus, na salvação dele. Então, como que funciona a ordem das coisas? A gente recebe o Evangelho pela fé. Um pregador, uma pessoa que está compartilhando a palavra de Deus, fala para você, através da mensagem de Deus, a mensagem de salvação. Você recebe pela fé e crê e aceita Cristo, se batiza, é uma nova criatura, e você participa da ceia para continuar, para perseverar na sua vida diante de Deus. Em quinto lugar e último, a ceia é uma oportunidade para examinarmos a nós mesmos. No versículo 27 diz assim, né? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja a coisa significada, né? Quando nós pecamos contra o pão e o vinho, quando nós tratamos esse ato de participarmos da ceia de uma maneira qualquer, nós estamos pecando contra o verdadeiro corpo de Deus, de Cristo, né? Não se pode dissolver o sinal da coisa significada. Eu não posso falar da questão da cabeça do gado, né? A cabeça do gado, ela sim representa um animal lá, da mesma forma. O pão representa o corpo de Cristo, de verdade. E a participação na ceia, de maneira indigna, constitui a participação no cálice da ira de Deus. No versículo 29 fala, né, que aquele que come sem discernir o corpo, sem entender o corpo, sem julgar o seu interior, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Alguns chegaram até morrer por causa esse desleixo com esse ato, com essa ordenança de Jesus. Na época de Paulo, alguns estavam envolvidos com vários pecados, né? Paulo repreende a igreja. Havia idolatria, havia imoralidades, né? E Paulo fala de maneira bem pesada aqui no capítulo 10, versículos 14 a 17, diz assim, né? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, é o corpo de Cristo. Então o que a gente vai fazer diante disso? Nós temos que, ao participar da ceia, né, nós sondar nossos corações, lembrarmos que é somente por causa de Jesus que temos acesso ao Pai, e que o Espírito Santo
testifica que Deus fez por nós através do seu testemunho interior. Romanos capítulo 8, versículos 16 a 17, fala sobre o Espírito Santo. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Hebreus capítulo 10, versículo 15, perdão. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testemunha em nosso interior. Quando nós estávamos adorando a Deus, eu creio que vários dos irmãos sentiram o Espírito Santo testemunhando a presença dele aqui. Isso é familiar a vocês. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, estamos para terminar. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Também, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Nós somos selados no batismo e regularmente confirmados por meio da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Então, nesse momento, enquanto vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor, quero convidar o pastor Jesus. Quero pedir que você feche seus olhos, que a gente possa sondar nosso coração. A gente pode ter pecado, sim, mas se nós nos arrependermos verdadeiramente, o Espírito Santo nos dá graça. Amém? É o Espírito Santo que nos ajuda, Ele que convence a gente do pecado, e Ele faz a gente, por causa de Jesus, não por nosso mérito, por nosso merecimento, dignos de participar do corpo dele. Senhor, neste momento queremos chegar diante de Ti, Pai, com um coração contrito e quebrantado, Senhor, como o salmista Davi diz, Senhor. O Senhor não rejeitará, o Senhor não rejeita um coração rendido a Ti. Perdoe, Senhor, nossas falhas, perdoe nossas muitas falhas, perdoe, Senhor, pelas coisas que falamos que não agradam a Ti, Senhor. Perdoe, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer a consciência ao nosso espírito, Senhor, a importância da Santa Ceia, e que nós participamos dela, Senhor, crendo que o Senhor nos trará vida eterna. Quero deixar 1 minuto para os irmãos fazerem suas próprias orações. Amém? E vamos participar da ceia em seguida.